Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Apagão da última segunda-feira sinaliza risco de novos blackouts, considerando a continuidade desse calor que está tão intenso, a escassez das chuvas, além do baixo nível dos reservatórios e atrasos em projetos do governo federal. Para falar sobre o risco de novos apagões, hoje o Jornal da Gazeta recebe o secretário estadual de Energia de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles. Muito obrigada, secretário. Eu quero começar exatamente com esse apagão de segunda-feira, que foi uma surpresa, pegou tantos estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal. Esse apagão tem o mesmo peso, a mesma extensão e gravidade daquele de 2001? Não, são coisas diferentes. O de 2001 houve realmente um sinal de escassez, uma série de providências que o governo federal tomou e não chegou a haver corte nem racionamento de energia, porque houve a mobilização em tempo da população em uma economia. Agora não, agora houve uma falha no sistema. Quer dizer, a transmissão da energia elétrica do norte do Brasil, que deveria vir normalmente para cá, um aumento de consumo em toda a região sul-sudeste e houve, para isto, excesso de demanda. E o que demonstrou é que nós não estamos preparados para isso. O governo federal não tomou as providências que vêm sendo alertadas há mais de 2 anos, ligações a novas geradoras e tudo mais. Portanto, é um risco que pode se repetir. Bom, mas São Paulo também tem tido seus problemas. Aqui em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas hoje, o Jornal da Gazeta mostrou, passando aí esse problema terrível de ficar sem a energia. E o que explica esse apagão de São Paulo? Bom, veja bem, a pergunta é muito boa, o que explica, mas não justifica. Esse aqui é o problema, não há justificativa para uma empresa do porte da distribuidora de São Paulo, da região metropolitana. A Eletropaulo? A Eletropaulo. Não justifica as falhas que tem. Todo mundo sabe absolutamente bem que nessa época do fim do ano, com chuva e tudo mais, tem chuvas intensas, tem vento. Previsível. Previsível, cai árvore, você tem que estar preparado para isso. Tanto assim que as empresas têm a obrigação de apresentar ao governo, através da nossa agência reguladora, um programa chamado Plano Verão. E, evidentemente, o que houve em São Paulo foi chuva um pouco mais intensa, mas sempre previsível. Não tem surpresas maiores. Em 2011, nós tivemos quase que um tufão cortando São Paulo. Muito bem, tem que restabelecer, é normal que se tenha isso. Não se justifica esse tipo de problema que nós estamos tendo. Mas então o senhor deixa muito claro, não justifica mesmo porque esses fenômenos da natureza são previsíveis. Exato. Se algo está surpreendendo, é até a falta de chuva. Exatamente. Né? Que está sendo menos intensa do que se esperava. Exatamente. E aí está uma das falhas do sistema nacional. Definiu-se o ano passado que só havia problema de água em São Paulo. Não é verdade. Problema de água em todo o Rio Tietê, no Rio Paraná, no Rio Grande, no Rio São Francisco. Portanto, a queda de geração de energia elétrica por via hídrica das hidrelétricas, sinalizando que agora, nesse período que deveria estar chovendo, que não está desde outubro, nós teríamos falta de energia. O apagão da segunda-feira passada já foi o alerta, o sinal amarelo sobre esse problema. Agora, trazendo de novo aqui para São Paulo, a Eletropaulo. O que explica? A Eletropaulo não é mais aquela? Pois é, este é o problema. Ainda hoje tivemos uma grande reunião com eles para cobrar deles uma série de providências. A nossa agência reguladora está fazendo uma auditoria detalhada sobre a Eletropaulo para verificar as razões. O que é que está faltando em investimento? Nesta crise agora dos últimos dias, em que nós tivemos uma série de pessoas que ficaram 20, 30, 50 horas sem energia, não tem cabimento. As equipes têm que estar lá socorrendo. 2 outras distribuidoras vizinhas da Eletropaulo mandaram equipes para socorrer. Tem que estar preparado para isso. Tem que ter equipamentos para isso. A desculpa é que a árvore caiu. Tem que estar trabalhando durante o período seco com a prefeitura, as prefeituras das cidades, para fazer a poda dessas árvores. É prevenir. Quer dizer, não tem cabimento. O que não é aceitável é que nós tenhamos essas interrupções. Inclusive uma delas gravíssima, que lembra, a Maria Lídia, aconteceu lá em Osasco, no Hospital Municipal de Osasco.
Agora, secretário, na apuração das responsabilidades, o governo federal está sendo apontado, sim, como responsável, considerando atraso de obras, etc. No ano passado, ano eleitoral, né, não se falava toda a verdade para a população, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, o governo de São Paulo também está sendo muito cobrado. Nessa apuração das responsabilidades, onde é que entra a responsabilidade do governo de São Paulo, ao qual o senhor pertence, a sua responsabilidade? Que resposta o senhor dá para o nosso telespectador? A resposta é a seguinte: na verdade, a responsabilidade é efetivamente do governo federal, porque ele é quem é responsável pela licitação das geradoras no Rio São Francisco, no Rio Madeira, no Rio Xingu, ou seja, ele é responsável por isso. Pelas termoelétricas, ele é quem faz a concessão, ele é quem faz as licitações das grandes linhas de transmissão que cortam o país inteiro, porque hoje a energia que nós estamos usando aqui na Gazeta, nós não sabemos de onde é que vem. Ela pode estar vindo de uma termoelétrica no Rio Grande do Sul ou da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. Ou seja, são coisas desse tipo que é responsabilidade federal, porque é nacional efetivamente. E a gestão disso é feita por organismos nacionais, o Operador Nacional do Sistema e a Agência Nacional de Energia Elétrica. E os estados entram onde? Os estados entram apenas quando querem, como delegados da Agência Nacional, para fazer a verificação se as normas federais estão sendo cumpridas, que é o que o Estado de São Paulo faz na Arcesp limitadamente. Mas aí, para responder a sua pergunta, que é muito boa, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é a seguinte: o governo federal tem as obrigações de gerir esse processo, mas nós temos a obrigação de verificar o interesse público, porque quem definiu esta delegação é o povo de São Paulo, elegeu o governador de São Paulo. E nós vamos às últimas consequências nesse sentido. Nós temos poucos instrumentos, já estamos discutindo para levar esses instrumentos ao governo federal para nos permitir uma ação mais vigorosa. As poucas possibilidades que temos através do PROCON, a semana passada já fizemos uma multa de 3,5 milhões para a Eletropaulo, por falhas de atendimento absolutamente identificadas. E, portanto, é isto que nós estamos fazendo, cobrando agora normas, procedimentos do governo federal, que nos delegue mais capacidade de ação. Queremos colaborar com o governo federal, não hostilizar, ao contrário. Mas eu tenho uma última questão, que é a população. A população está perplexa, está temerosa, com toda que possa haver o colapso da água e possa haver o colapso de energia, como esses apagões acabam sugerindo, e especialistas dizendo que sim. Por outro lado, o poder público passa informações que acabam sendo contraditórias. E isso vale também para a água, né? Governo federal, governo de São Paulo. Então lá o ministro fala uma coisa, já colocou até na mão de Deus a responsabilidade, Deus é brasileiro, quem sabe ele vai resolver o problema. Foi falha técnica, o outro vai e diz que não foi falha técnica. Então, o cidadão fica assim: estão me falando a verdade? Isso. Ou estão me enrolando? Claro. É a impressão que passa, claro, pela contradição entre as informações de quem tem poder de decisão. Claro. Trazendo para São Paulo, houve também uma questão assim em relação à água, né? Falando que tinha que ter racionamento, que não tinha racionamento, que tinha racionamento, e o próprio governador falou: é claro que tem racionamento. Então, o cidadão também fala assim: mas será que está me sendo dito a verdade? Tem ou não tem? Então, eu quero ouvir do senhor. Tem que falar a verdade para a população? Ou, como já se disse um dia, o que é bom a gente conta, o que é ruim esconde? Não, no nosso caso, não. O governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, nós temos por pauta, e todos conhecem, a Maria Lídia conhece muito bem, vamos dizer assim, tratar o assunto com absoluta clareza, inclusive no negócio da água. O negócio da água, nós percebemos o problema. No começo do ano passado, 2014, em janeiro, identificamos que poderíamos ter problema. Imediatamente, no mês de fevereiro, nós iniciamos um processo de bônus para dizer o seguinte: faltará água, portanto, economizem. Nós premiaremos num primeiro momento. E 70% da população de São Paulo colaborou. Na sequência, não foi suficiente. Nós usamos níveis chamados de reservatórios estratégicos, níveis mortos e assim por diante. Portanto, sempre o jogo da verdade, esperando as condições da natureza que vão se radicalizando. No caso da energia elétrica, a verdade é essa: há um risco, sim, de apagão. E os problemas que nós temos vivido em São Paulo, de alguns desligamentos, não são falha do Sistema Nacional, foi falha de operação da Eletropaulo, com quem nós estamos trabalhando todos os dias para resolver o problema.
Agradeço muito seus esclarecimentos. Muito obrigado, Maria. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.